Olá, futuros aprovados! Boa noite, boa noite! Aqui estamos ao vivo com a super aula. Galera, muita gente conversou comigo e disse: professor, assisti a sua aula de MMC, que aula maravilhosa! Eu já sei calcular MMC, eu já sei identificar. Eu vi problemas, professor, em sua aula que eu nunca imaginaria que aquilo ali seria questão de MMC. Então, quem não assistiu essa aula, aproveitem, porque ela está aqui no canal do YouTube. A aula de hoje, depois que finalizar, tá? 1 hora depois, ela é retirada. Então, galera, aproveitem aí, baixa o material, deixa o like, curte e compartilha. Quando eu digo a vocês que aqui a minha preocupação é mudar vidas, é a realidade. Veja o material, tá aqui na descrição do vídeo, baixa, que a gente tá fornecendo a vocês. Eu já falei aqui inúmeras vezes, só para mostrar a vocês como é que a gente faz. Tem professor que nem material coloca, limita os vídeos. Aqui a gente não faz isso. Por isso que o que a gente pede no mínimo é o quê? Você deixa o like. Então, deixa o like no vídeo, comenta o vídeo, curta e compartilha, tá? Porque isso aí é muito importante. Se, por exemplo, final da aula, aqui a gente tiver, antes de 1 hora que encerrar esse vídeo, se a gente tiver aí pelo menos 500 likes, a gente deixa a aula, tá? Então, gente, isso na verdade é para mostrar que a gente trabalha com muito respeito. E aqui o ator principal é vocês. Não é à toa que o pessoal diz: professor, grave uma aula de MDC. Então, tá aí, ó. MDC, teoria e questões, ó. Imagine isso aqui de graça. Imagine quando você olhar o nosso curso de Matemática do Zero à Aprovação e Raciocínio Lógico do Zero à Aprovação, que a gente vai lançar dia 12. Ó, já tô colocando aí para vocês, ó, o que lembra MDC, embalar, condicionar, colocar em grupos, quantidade máxima igual, dividir, repartir, cortar, fragmentar, formar grupos, equipes, né, com a mesma quantidade de pessoas. Então, são características de problemas de MDC. Então, vamos embora, jogar duro, vamos quebrar a banca, jogar a vinhetinha aqui, vem comigo. Tá aí, meus amores, ó, MDC como você nunca viu. Teoria e questões. Qualquer questão, a partir de agora que você pegar de MDC, você não vai errar nenhuma, então vem comigo. E, gente, o nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Tá aí, máximo divisor comum. Vem comigo. Galera, tá aí, ó. Máximo divisor comum, também chamado de MDC. Professor, o que seria o máximo divisor comum entre dois ou mais números inteiros? O que seria? Já está dizendo, ó, o máximo divisor comum, ou seja, é o que, galera? O maior número inteiro que é divisor de tais números. O maior número que divide esses números que eu vou calcular o MDC é o máximo divisor comum. Então, vamos entender isso aqui, ó. Qual é o máximo divisor comum entre os números 12 e 18? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer isso utilizando a definição para que você entenda. Ó,
eu vou determinar aqui, ó, os divisores naturais do 12 e os divisores naturais do 18. O maior divisor comum desses caras é o MDC. Então vamos lá, ó. O 12, ele divide por quem, ó? Divide por 1. 12 dividido por 1 dá 12. Divide por 2. 12 dividido por 2 dá 6, ó. Divide por 3. 12 dividido por 3 dá quem? Dá 4. Divide por 4. 12 dividido por 4 dá 3. Divide por 6. 12 dividido por 6 dá 2. E divide por 12. Esses são os divisores naturais do 12. Prof, e do 18? 18 divide por 1, divide por 2, divide por 3. Professor, por 4 não, por 5 não, mas divide por 6. Eita, professor, divide também por 9 e divide por quanto? Por 18. Então, ó, quem são os divisores positivos de 12? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E quem são os divisores positivos de 18? 1, 2, 3, 6, 9, 18. Galera, qual é a definição de MDC? A definição de MDC é o maior divisor comum entre eles. Olhando aí, quem é o maior número que divide eles dois ao mesmo tempo? É quem? O 6. É o maior divisor comum entre 12 e 18. Então, quem é o MDC entre 12 e 18? É o próprio quem, gente? 6. Tá aí. É o próprio 6. Professor, o 2 é comum, ó. O 3 é comum, mas MDC é o maior divisor comum entre eles. É o maior número inteiro que é divisor de tais números, o 6. Professor, tem muitas maneiras de calcular MDC, né? Tem. Eu vou mostrar duas. Fora essa. Eu vou mostrar MMC e MDC ao mesmo tempo, que facilita. E o método ninja de MDC. Então, aqui é para você entender a definição do MDC. Então, vamos lá. Vem comigo. Ó, método prático, ó. Vamos calcular o MDC entre 12 e 18. Gente, sempre para calcular o MDC, você vai dividir por um cara que divide os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, ó, o 12 e o 18. Diz um cara que divide os dois ao mesmo tempo. O 2. Professor, e se eu quisesse botar logo de cara o 6? Poderia. Então, aqui não é aquela história de sair dividindo pelos primos. Divide por 2, por 3. Não. Você tem que botar aqui na dica um divisor comum. Então, botei o 2. 12 por 2 dá 6. 18 por 2 dá 9. Professor, vou botar por 2. Não. Tenho que botar na minha dica aqui, ó, um divisor comum. Diz um cara aí que divide o 6 e o 9 ao mesmo tempo. O 3. E aí vai ficar quem? 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Ah, professor. Galera, tem alguém ainda que divide o 2 e o 3 ao mesmo tempo? Diz, professor, não tem não.
Professor, o 1. Gente, o 1 ele é divisor de todo mundo, tá? Mas tem alguém que não seja o 1, que divide o 2 e o 3 ao mesmo tempo? Diga, professor, não. Pronto, se não tem, parei. Aí você para. Quem é o MDC? É o produto desses caras, ó, que estão à sua direita. Então, quem é aqui o MDC? 2 vezes 3, que dá quanto? 6. E galera, a gente já tinha calculado que era o quê? Que era o 6. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Professor, e agora? Vamos lá. O MDC entre 90 e 54. Ó, vou botar um cara que divida ambos ao mesmo tempo. Ah, professor, posso botar o 2, né? Posso. Professor, e se eu quiser começar com 3? Posso também. Professor, e 6? Também. Gente, o 2, o 3, o 6 são comuns. Só que eu vou na humildade, tá? Por 2 dá quanto? 45. 54 por 2, 27. Um cara que divide 45 e 27 ao mesmo tempo. Professor, o 3, né? Show. Aqui dá quanto? 15. E aqui, 27 por 3, 9. Professor, um cara que divide o 15 e o 9 ao mesmo tempo. O 3. Aqui dá quanto? 5. 9 por 3, 3. Tem mais alguém que divida o 5 e o 3 ao mesmo tempo? Professor, tem não. Tem não, professor. Parei. Quem é o MDC? Você vai multiplicar os caras que estão à sua, o quê? Direita. Ó, o MDC vai ser quem? 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 dá quem? 6. 6 vezes 3, 18. O que é 18? O maior número que divide o 90 e o 54, o quê? Ao mesmo tempo. Gente, isso é MDC. E o que é que eu quero que você entenda? Já já a gente vai identificar as palavras-chave para você saber quando uma questão é ou não de MDC. E tem professores que às vezes dizem assim, olha, MDC fala a palavra maior sempre. Às vezes fala menor. O que é que eu quero que vocês entendam? Ó, sempre quem está aqui à direita é o maior. É o máximo divisor comum. E sempre quem está à esquerda são os menores. Fixe principalmente, ó, na última linha. Do lado direito estão os maiores, ou o maior especificamente, porque é único, é MDC. Do lado esquerdo estão quem? Os menores. Beleza? Tranquilo? Então, ó, aqui do lado direito tá o maior, o máximo divisor comum. E do lado esquerdo estão os menores. Por exemplo, se fosse uma questão que ele desse para a gente um pedaço de madeira de 12 centímetros e um pedaço de madeira de 18 centímetros. E ele dissesse bem assim, eu vou dividir esses pedaços de madeira em partes iguais.
no maior tamanho possível. E aí ele perguntasse bem assim, ó, que tamanho é esse? O maior possível seria quem? 6 centímetros. Isso seria o quê? O tamanho, isso aqui seria o tamanho de cada pedaço. Eu vou cortar isso, ó, em pedaçozinhos, medindo 6. Professor, e se ele dissesse bem assim? Qual a menor quantidade de pedaços obtidos? Gente, se eu estou cortando no maior tamanho possível, eu vou ter o quê? As menores quantidades. Isso aqui, o 2 e o 3 aqui, ó, na última linha seria o quê? A quantidade de quê? De pedaços. Gente, ou seja, esse que media 12 centímetros, eu vou obter quantos pedaços? 2 pedaços de quanto? De 6. Você está cortando isso aqui, ó, em 2 pedaços de 6. E de fato, gente, se você olhar para esse cara aqui, ó, não vale 12 centímetros? Você não vai cortar o tamanho de cada pedaço, né? 6. Se você dividir 12 por 6, dá exatamente 2. O 18 aqui, ó, você vai obter quantos pedaços? 3 pedaços. Cada pedaço medindo quanto? Medindo 6. O que é que eu quero que vocês entendam? Ó, essas questões de MDC, MDC é o maior, lado direito. Lado esquerdo estão quem, gente? Os menores. Lembre, se eu maximizo algo, eu o quê? Minimizo o outro. Se isso aqui, por exemplo, ó, esse 90 e 54 fosse a quantidade de livros que você vai colocar dentro de uma caixa. Tá? E ele diz pra gente o seguinte: quantos livros eu tenho que colocar em cada caixa? Se eu estou colocando a maior quantidade de livros possível. Esse 18 aqui seria o quê? A quantidade de livros que eu vou colocar em cada caixa. Professor, e esse 5 e esse 3, pela dica, que é o que está na última linha, seria a quantidade de caixas. Gente, quanto mais livros eu boto dentro das caixas, menos caixas eu tenho. Por isso a história do maior, menor. Então, às vezes a questão de MDC vai falar assim, sabendo que eu tenho que colocar dentro das caixas a maior quantidade de livros possível. Ou então, ele chega lá e diz assim, sabendo que eu vou obter as menores quantidades de caixas. Claro, gente, porque se você aumenta a quantidade de livros que você vai colocar dentro de cada caixa, você diminui a quantidade de quem? De caixas. Beleza? Então, lado direito maior, lado esquerdo estão o quê? Os menores. Vamos embora. Gente, tá aí, ó. Tá aí. A gente já viu o MMC. O que importa pra gente, ó, é o MDC. Como é que eu identifico as questões? Dividir algo em partes iguais com o maior número de elementos possíveis. E MDC é uma situação presente. MMC, que a gente já estudou, é uma situação futura,
que na maioria das vezes ele dá um encontro e pergunta quando é que vai ser o próximo encontro. Assista a aula de MMC. MDC dá a ideia de quê? Dividir algo em partes iguais no maior tamanho possível, sem ter sobras. E aí, galera, tá aqui, ó, o resumo do tio. Macete. Quer dividir as coisas em partes iguais no maior tamanho, use o MDC, que é o ganho. Tá vendo? Olha a regra de ouro. Maior, igual, sem sobra, MDC. Então, guarde, ó. Olha o que eu coloquei aqui. A maioria dos problemas envolvendo MDC está relacionada a elementos diferentes dividido em partes iguais no maior tamanho possível, sem haver sobras. Ou ainda, menor número de pacotes, grupos. Se você bota mais livros dentro das caixas, você vai ter menos caixas. Se você coloca quantidades iguais de objetos em pacotes, você tem o quê? Se você tem o quê? Se você bota a maior quantidade de objetos em pacote, você vai ter o menor número de pacotes. Eu vou dividir e colocar pessoas, formar grupos com a mesma quantidade. Tá? Com a mesma quantidade. Quanto mais pessoas você coloca por grupo, menos grupos eu tenho. Por isso que ele fala em máximo, mas ainda também ele pode falar menor número de pacotes, grupos, equipes, pedaços, lotes, recipientes. Então, ó, eu quero dividir quantidades diferentes em partes iguais na maior parte possível. Agora lembre, tanto ele fala maior, como ele pode falar menor. Maior, lado direito, menores, lado esquerdo. Utilizando a dica de sempre dividir pelos comuns, tá? Porque tem uma outra maneira que é para calcular MMC e MDC ao mesmo tempo, e isso a gente vai falar. Então, galera, ó, tá aí, vou sair até da tela, ó, deixar a tela cheia. Olha aqui o que eu coloquei para vocês, ó. Alerta. Quando eu tiver dois ou mais números e quiser dividi-los, separá-los, organizá-los em partes iguais, sem misturar, obtendo-se o maior valor possível, MDC. Dividir sempre por quem divide todos ao mesmo tempo. A multiplicação desses valores é o MDC, que a gente já mostrou aqui, ó. A gente já mostrou aqui, ó. Olha aqui, ó. Divido sempre por quem divide todos ao mesmo tempo. O produto é o MDC, que está do lado direito. Os menores estão do lado esquerdo. Olha o que eu coloco aqui, ó, para deixar amarrado. Dividir sempre por quem divide todos ao mesmo tempo. A multiplicação é o MDC. Toda questão que solicitar o maior valor possível é o próprio valor que está ao lado direito da fatoração, ou seja, o MDC. Se a questão deseja dividir, separar e, no fim, obter os menores valores possíveis, essa questão também é de MDC. E o resultado está do lado esquerdo, que são os menores. Na questão de MDC, ó, maior medida possível, partes iguais, nada sobrando. Galera, veja, imagine, isso aqui é 0,800. Imagine o curso, com os mapas mentais, material lá todo bonitinho, não tem como não aprender. Beleza? Agora o que é que a gente vai fazer? Treinar. Eu duvido
depois dessa aula, pode procurar qualquer questão, independentemente de banca. Qualquer questão. Você vai resolver todas. Por isso que assista, tá? Porque a aula não fica gravada. Vamos embora. Questões. Olha a primeira. Um marceneiro possui 2 rolos de corda que sobraram de um serviço. Um rolo azul de 60 metros e um rolo verde de 84 metros. Ele deseja cortar ambas as cordas em pedaços de comprimentos iguais, sendo este o maior tamanho possível, de modo que não sobre nenhum pedaço de corda. Dividir em partes iguais no maior tamanho possível. Qual será a medida de cada pedaço? Qual a menor quantidade total de pedaços que ele conseguirá obter? Gente, quando ele diz qual será a medida, essa medida ela é única. O único é o MDC, gente. E ele disse, ó, que vai cortar no maior tamanho possível, maior, máximo, MDC. Agora ele diz, ó, qual a menor quantidade de pedaços? Pô, se eu tô dividindo no maior tamanho possível, eu vou ter a menor quantidade de pedaços. Vamos calcular o MDC? Então vamos lá, ó. Vou dividir por um cara comum. Professor, eu já poderia começar aí por 4 logo de cara? Poderia. Professor, e se eu quiser começar a dividir por 2? Também. Eu não tenho que colocar um divisor comum? Então, ó, aí é você que escolhe. Vou na humildade, ó. Por 2 dá 30. Aqui, 84 por 2, 42. Por 2 dá 15, ó. 42 por 2 dá quanto? 21. Por 2 não dá mais, porque tem que pegar um cara que divida ambos ao mesmo tempo. Então vamos lá, ó. Por 3 dá quanto aqui? Dá 5. E aqui dá 7. Tem alguém ainda que divide o 5 e o 7 ao mesmo tempo? Não, professor. Então, ó, parei. Eita, professor, parei, não foi? Foi, parei. Esse cara aqui, o produto desses caras é o MDC, ó. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 o quê? Metros. Careca, professor. 12 metros é o quê? Lembra que desse lado está sempre o maior e ele quer que divida o maior tamanho possível. Isso é o MDC. O MDC, 12 metros, letra C. Professor, eita, então se desse lado direito está o maior, do lado esquerdo estão os menores. Gente, pela dica, ó, essa última linha aí que eu tenho é exatamente a quantidade de pedaços. Por exemplo, ó, o azul, eu estou dividindo em 5 pedaços, cada um medindo 12. 5 pedaços de 12, 5 vezes 12, 60. Ah, o verde, eu estou dividindo em quanto? 7 pedaços. Cada pedaço medindo 12. 7 vezes 12 dá quanto? 84. Agora, galera, veja. Ele diz, qual é a menor quantidade total de pedaços? Ó, seria 5 mais quanto? Mais 7, que daria 12 pedaços. Coincidiu, né? Letra C. Gente, só entenda uma coisa, ó. Como é que muita gente faz na prova, ó? Pega aqui, ó, vê, o 60 e divide por 12. Ah, se mede 60, né? Se mede 60 e cada pedaço mede 12, 60 por 12, 5, ó. Ó o 5 aqui. Mas não precisa, é só pegar a última linha. Ah, mede 84. Eu quero dividir em pedaços medindo 12,
84 por 12. Quantos pedaços? 7. Olha o 7 aqui. Então, não há necessidade de fazer isso. Basta olhar para a última linha. Por essa dica que eu estou dando, de sair dividindo pelo comum, é assim que a gente faz. Lembre, do lado direito tá o maior, o MDC, e do lado esquerdo estão os menores. Vamos embora. Olha a questão 3, ó, da VUNESP. Em um encontro de professores, compareceram pessoas de 3 regiões diferentes. Da região F, 160 pessoas. Da região G, 100 pessoas. E da região H, 60. A organização, ó, vê aqui, ó. A organização do encontro quer organizar o maior número de mesas. Eita, o maior, professor. O maior, professor. Professor, o maior é o MDC. Quer organizar o maior número de mesas, sendo que em cada mesa deve haver o mesmo número de professores. Então você está dividindo em partes o quê? Iguais, tá? Tem que ter o mesmo número de professores de cada região. Cumprindo essas condições, cada uma dessas mesas terá quantos professores? Ah, professor, vamos lá. Ele disse que a organização quer organizar o maior número de mesas. Por isso que eu vou ter o menor número de professores. E aí ele pergunta, cumprindo essas condições, cada uma dessas mesas terá quantos professores? Beleza? Vamos lá. Vou calcular o quê? O MDC. O máximo divisor comum. Galera, sempre divida aqui pelos comuns, ó. Como todo mundo termina em 0, você já vai dividir aqui, ó, todo mundo por 10. Professor, eu posso? Posso. Professor, eu quero começar por 2. Gente, vai perder tempo, vamos dividir logo por 10. Você pode botar qualquer valor que divida todo mundo. Então aqui dá quanto? 16. Aqui, quanto? 10. E aqui, 6. Eita, professor, dá para dividir por 2, não dá? Dá. Aqui dá quanto? 8. Aqui, 5. E aqui, 3. Ah, professor, então desse lado está o MDC. Máximo divisor comum. 10 vezes 2 dá quanto? 20. 20 o quê? Desse lado está o máximo, o maior. Ele quer o maior número de mesas. 20 mesas. Ah, professor, e desse lado tá o quê, professor? Os menores. Os menores. Ah, professor, entendi. Então, acabou, né, professor? Acabou, ó. Isso que tá aqui desse lado, ó. Isso que tá desse lado é a quantidade de quê? Aí. É a quantidade de quê? De professores. Ah, 8 de um, 5 do outro, 3 do outro. 8 mais 5, 13, mais 3, 16. Letra B. Tá vendo, gente? Tá vendo? Que beleza. Só alegria. São 20, por exemplo, nessa região aqui, ó, são 160 professores. 20 mesas. O que é que acontece? 8 professores em cada mesa. Tá vendo? Essa aqui tem 100 professores, 20 mesas, 5 professores em cada mesa. Tá vendo, gente, como é importante você entender a teoria, a história. Olha, desse lado tá o maior, desse lado estão os menores. É só olhar para a última linha. Muita gente marcaria 20.
20 é se dissesse o quê? Qual o maior número de mesas? Que o maior número de mesas que ele falou aí, tá aqui, ó, ele falou, ó, maior número de mesas. Isso é o MDC. Tranquilo? Beleza? Vamos embora. Questão 4. Ó, da VUNESP 2026. Em uma fábrica, 140 operários e 180 técnicos precisam passar por um treinamento da brigada de incêndio. Todos os 320 profissionais serão divididos em grupos, cada grupo contendo X operários. Lembre que eu tenho, ó, 140 operários e tenho quem? 180 técnicos. E aí ele diz, ó, que esses 320 serão divididos em grupos, cada grupo contendo X operários e Y técnicos, de modo que todos os grupos tenham o mesmo número de profissionais, sendo este número o menor possível. Neste caso, o valor de X mais Y deve ser igual a... Galera, ele disse na questão o que pra gente, ó? Que todos os 320 profissionais são divididos em grupos, cada grupo contendo X operários e Y técnicos, de modo que todos os grupos tenham o mesmo número de profissionais, sendo este número o menor possível. Qual o valor de X mais Y? Gente, ó, vamos calcular aí o MDC. Vou dividir por um cara que seja comum. Vou dividir por 10, ó. Aqui dá quanto? 14. Aqui? 18. Tem mais alguém que divide os dois ao mesmo tempo? Tem, o 2. Aqui dá quanto? 7. E aqui dá quanto? 9. O que é isso aqui? O MDC, que vai ser quem? 10 vezes 2, que vai dar quanto? 20. 20. Gente, o que seria 20 aqui? Ó, vamos lá. Ele falou pra gente que todos os grupos têm o mesmo número de profissionais, sendo este número o menor. Tá aqui, ó. O menor tá aqui, ó. E é plural, ó. Aqui é X, aqui é Y. Porque ele disse que serão divididos em grupos, cada grupo contendo X operários e Y técnicos. Tá? Então aqui eu tenho 20 e o quê, gente? 20 grupos. Ó, aqui eu tenho 140 operários. Eu não quero obter 20 grupos. 140 dividido por 20 dá 7. São 20 grupos e cada grupo com 7. Aqui tem 180 técnicos. Eu quero montar 20 grupos. 180 dividido por 20 dá 9. Ou seja, 9 técnicos em cada grupo. Então lembre, ó. Aqui você teve o quê? A maior quantidade de grupos possíveis. É por isso que você teve a menor quantidade de técnicos em cada grupo e a menor quantidade de que, gente? De operários em cada grupo. Então é só somar, ó. E tinha 20, né, gente? Na resposta, ó. Só somar o 7 mais 9, que dá quanto, gente? 16, letra C. Galera. E veja, ó, singular, MDC, único. O maior está do lado direito. Os menores estão do lado que? Esquerdo. Belê ou não belê? Vamos para a quinta, ó. Vê a questão. Ó, vou agora nessa questão
mostrar como é que você calcula MDC e MMC ao mesmo tempo. Beleza? Vamos lá. Sejam A e B dois números naturais que representam, respectivamente, o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum entre 12, 18 e 30. Ó, o A, ele disse que é o MMC e o B é o MDC. E ele quer o valor resultante da divisão de A por B. Ele quer que você calcule o quê? O MMC, o MDC e divida um pelo outro. Beleza. Ou então você pode pensar assim, né? Dividir um pelo outro. Vamos lá. Vamos pegar os três caras ao mesmo tempo. Ó, 12, 18 e quanto, gente? E 30. Beleza. Vamos lá. Ó, como é que você faz para calcular o MMC e o MDC ao mesmo tempo? Ó, você sai dividindo pelos primos. Beleza? Os dois ao mesmo tempo. Então vamos lá, ó. Por 2 dá 6. Aqui dá 9. Aqui dá 15. Tem alguém ainda que dá por 2? Tem. Aqui dá 3. O 9 não dá, repito. Aqui dá 15. Tem alguém ainda que dá por 2? Não. Vou por 3. Aqui dá 1. 9 por 3 dá 3. 15 por 3 dá 5. Tem alguém ainda que dá por 3? Tem. Aqui dá 1. Aqui dá 1. O 5 não dá, repito. Tem alguém ainda que dá por 3? Não. Só dá por 5. Aqui dá 1. Aqui dá 1. Aqui dá 1. Quando é que eu paro? Daquele mesmo jeito quando eu calculo o MMC, ó. Quando todo mundo aqui é 1. Acabou. Professor, quem é o MMC? O MMC é o produto aí de todo mundo. Desses fatores todinhos, ó. Seria 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Que dá quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 3, 180. 180 é o MMC. Professor, e quem é o MDC? MDC, você só vai pegar os caras que são comuns, que divide todo mundo ao mesmo tempo. Não é essa a definição? Vamos lá. Esse 2 aqui, dividiu todo mundo? Dividiu. Esse 2 dividiu todo mundo. O próximo 2 dividiu todo mundo? Não. O próximo 2 só dividiu o quê? O 6. Esse 3 dividiu todo mundo? Dividiu. Dividiu 3, dividiu 9, dividiu 15. Pronto. Então, quem é o MDC? Você só vai o quê? Multiplicar aqueles caras que agradaram a todo mundo. Que seria quem, galera? O 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. O MMC, tá vendo que ele dá um cara maior que os números? E o MDC dá um cara menor. Então é só dividir, né, gente? O A é o MMC, 180. O B é o MDC, 6. 180 por 6 dá quanto? 30. Resposta, letra C. Galera, veja o que a gente faz aqui. A gente quer mudar vidas. A gente tem um propósito. A gente não nasce e está aqui por estar. Então, ó, quer calcular ao mesmo tempo o MMC e o MDC? É assim. Agora, a dica que eu dou, quando você for calcular os probleminhas de MDC, use aqui as dicas. Por quê? Porque sempre a resposta ou é o que está desse lado
ou é a última linha. Tranquilo? Vamos para a última. Ó, essa aqui, 98% da galera erra. Ó, considere dois números naturais T e V. Sabendo que o mínimo múltiplo comum entre eles é 360 e o máximo divisor comum entre eles é 15, o valor do produto desses dois números, ó, veja, ele deu o MMC, ó, ele deu o MMC do T e do V, deu o MDC do T e do V e quer que você encontre os números, o T e o V e multiplica. Meu amigo, se você for fazer isso aqui mentalmente, você vai demorar. O que é que você tem que lembrar? Uma dica. O MMC entre dois números vezes o MDC entre dois números, isso é igual ao produto dos números. Ó, se você faz o teste aí, que você vai ver. Se você tem o MMC de dois números e o MDC de dois números, se você multiplicar, vai dar exatamente o produto dos dois números. Por exemplo, ó, veja se não é. Vamos lá. Veja o que acontece. Aí, ó. Você calcula o MMC, calcula o MDC. Se você multiplicar o MMC entre dois números pelo MDC entre os dois números, dá o produto dos dois números. E aí, ó, vê. Aqui é 360, aqui é 15. Se eu multiplicar o quê? O MMC vezes o MDC, esse produto aí dá o quê? Dá exatamente o produto dos números. Tá aí, gente, é só fazer 360 vezes 15. Professor, como é que eu faço isso fácil? Lembra aqui quem é meu aluno, que eu já dei a dica do dobrou, meiou. Quando você pega a conta chata, pegue um e dobre, pegue o outro e calcula a metade. Por exemplo, ó, se eu dobrar aqui, fica 30. Se eu calcular a metade aqui, fica 180. Ó. Você pode fazer essa conta, vai dar a mesma dessa. Se eu dobrar aqui, 60. Ó. Se eu calcular a metade aqui, 90. Ó. A conta vai ficar muito mais fácil. Ó, se você fizer 90 vezes 60, ó, 9 vezes 6, 54, colocando os dois zeros, 5.400, acabou. Esse produto 360 vezes 15 é 5.400. Galera, 6 questões, teoria e questões. Essa aula ela só vai ficar gravada durante 1 hora. Se a gente atingir a quantidade de likes e comentários que a gente falou aqui no vídeo, aí a gente deixa, tá? Isso aí, gente, é algo para incentivar. Sempre eu estava dizendo, ó, tem professor que bota o Pix aqui e diz, doe dinheiro pra gente e barará, barará. Aqui a gente não faz isso. É tudo 0800. Quem não está inscrito no canal, gente, se inscreve no canal, deixa o like aí, curte e compartilha. Comenta aí, segue, gente, o nosso Instagram do Exatas para Gabaritar, porque a gente tem aula, cara, lá 0800 para vocês. A gente coloca também lá no Instagram, a gente tem informações todos os dias, dicas, vídeos. Beleza pura? E é isso, vamos chegar aí aos 200 mil, vão deixando o like. Gente, um beijão, valeu, compartilha pro amigo. Fui!